Bom, e sem mais delongas, aproveitando o tempo que dispomos, vou convidar com muita estima, chamar o Daniel Sapateiro falava há bocado e eu concordo. Eu o considero, como jovem estudante, como jovem amante do nosso país, como um dos pais da nossa economia. O primeiro preletor é alguém que dispensa apresentações pela capacidade de comunicação, pela forma como é esclarecido nos conhecimentos ligados à economia do nosso país, e é com elevada estima. Nunca o fiz antes. Eu estava a brifar com ele na sala VIP há bocado. Nunca tive a chance de vê-lo pessoalmente. É o primeiro encontro, mas já o acompanhava várias vezes. E então, com muita alegria, por favor, uma efusiva salva de palmas ao Dr. Alves da Rocha. Por favor. Mais aplausos, pode ser, mais aplausos. O Dr. Alves da Rocha vai falar sobre o tema atitudes que travam o bom clima de investimento e como contorná-los. Que está o doutor, esteja à vontade. Tem aqui um microfone de mão, tem aqui, não sei se... PowerPoint. Isso é muita coisa ao mesmo tempo só. Ok. Então, muito boa tarde a todos os presentes. É com imenso prazer que estou aqui, que aceitei o convite que me foi formulado por uma equipa de jovens que entendeu meter-se também pelas vias do estudo e da análise da economia angolana e do seu relacionamento com outras economias. E é bom também saber que há outras iniciativas. Nós agora estamos num mar de iniciativas que têm a ver com a análise da economia nacional, que têm a ver com os modelos e as formas de se sair de onde nós estamos. E isso é bom, porque estas iniciativas são, nomeadamente, iniciativas de jovens, porque o futuro da economia será dos jovens e não mais de outras pessoas. Eu ainda ontem ou anteontem dizia a um aluno meu que está comigo no Centro de Estudos e Investigação Científica da Católica. Nós vamos ter uma apresentação na segunda-feira sobre problemas relacionados com a diversificação da economia. É um tema que é falado recorrentemente. E o que eu disse a esse meu colega, porque eu quando lhe sugeri que fosse ele a apresentar metade do tema, ele ficou um bocado atrapalhado, ele ainda é jovem. E o que lhe disse foi que, cuidado, você agora está a entrar e eu já estou a sair. Portanto, é bom que ganhe endurance no sentido de apresentar publicamente ideias que são atuais e que são úteis. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu, quando recebi o convite e a carta, o tema objeto desse convite era quais as atitudes que fazem com que não se invista em Angola. E agora verifiquei que o tema alterou-se
num sentido positivo. Ver de que maneira que se pode investir mais em Angola. Não apenas investimento estrangeiro, mas sobretudo investimento nacional. E a terceira nota é a seguinte: eu não sei, já perdi a conta, em quantos encontros desta natureza que eu já participei e que tiveram como foco, como objetivo, como intenção, analisar as condições de atração do investimento privado, nomeadamente investimento privado estrangeiro. Inúmeras iniciativas desta natureza. E o que é facto é que o investimento privado estrangeiro aconteceu em grande escala numa altura em que, na verdade, a organização da economia angolana e a sua capacidade de crescimento não tem nada a ver com aquilo que se passa atualmente. Este investimento estrangeiro ocorreu a Angola em domínios muito concretos e muito específicos, nomeadamente o petróleo e nomeadamente os diamantes, mas ocorreu e, como os economistas sabem, há sempre efeitos laterais deste tipo de aplicações de capital, ainda que, como já disse, se concentrem num determinado setor. Nós estamos a falar de um período de grande intensidade de crescimento da economia nacional. Uma intensidade que, de acordo com os estudos que nós temos vindo a fazer e de acordo com as circunstâncias que vão aparecendo e que se vão modificando ano para ano, nós estamos convencidos que nem nos próximos 30 a 40 anos a economia angolana terá capacidade de apresentar uma taxa anual média de crescimento dos anos 2002 a 2008, que andou à volta dos 13, 14%. Eu creio que isto fará parte da história económica de Angola, deverá ficar registada como tal, mas também este registro deverá ser acompanhado da análise do conhecimento das razões porque a economia angolana cresceu tanto em termos médios entre 2002 e 2008. Naturalmente que a paz era um elemento crucial para que isso acontecesse, para que o crescimento económico atraísse investimento, atraísse recursos e se estabelecessem níveis elevados. E ainda que nessa altura o crescimento económico do país estivesse concentrado na economia do petróleo, mas nesta altura, 2002, 2008, também ocorreram desenvolvimentos noutros setores, ou crescimentos noutros setores, nomeadamente no domínio dos serviços bancários, nomeadamente no domínio do comércio. Hoje, a nossa intensidade e a nossa dinâmica de crescimento não tem nada, está muito afastada desta dinâmica que aconteceu no passado. E têm sido vários os estudos que têm apresentado, que se têm apresentado e que dão conta do que é que se está a passar ao nível da organização económica e da organização do crescimento económico. Eu tenho aqui
Eu tenho aqui este quadro ou este mapa que eu achei isto extraordinariamente interessante e que tem a ver com. Isto eu retirei de uma revista africana, uma revista que eu utilizei muito durante a minha formação em Portugal, e a revista chama-se Jeune Afrique. A revista Jeune Afrique é uma revista que retrata ou que trata de problemas económicos, sociais e políticos de todos os países africanos. E eu verifiquei que no número de junho deste ano, a Jeune Afrique tem um estudo, um trabalho, não é bem um estudo, um trabalho, apresenta dados sobre quais são as 10 melhores economias da África. E neste conjunto das 10 melhores economias da África, não consta Angola. Constam os países que aqui estão. E os números os indicadores que ali estão têm a ver com a conjugação de 3 variáveis: a boa governação, a capacidade de investimento e a educação. E os países que melhor conjugam estas 3 variáveis são aqueles que ali estão. E os números que ali aparecem, eu não tive a oportunidade de ver detalhadamente a metodologia, mas isto é fácil da gente chegar desde o momento que se atribua a cada uma das variáveis uma ponderação e que se junta essa ponderação a um indicador de base, sei lá, o crescimento económico, a capacidade ou a atração do investimento privado e por aí fora. E reparem que há 3 países que se destacam neste mapa. O primeiro é a África do Sul. E na África do Sul, um elemento que a Jeune Afrique realça tem a ver com a educação e com a investigação. A África do Sul tem boa governação, tem a questão da educação e tem o crescimento económico. Se bem que a África do Sul, em termos de crescimento económico, possa ser penalizada na medida em que já há alguns anos que a África do Sul, a sua dinâmica de crescimento é baixa. Se forem ver as estatísticas mundiais, a taxa média de crescimento da economia sul-africana anda à volta dos 1,5%, 2%, 2,5%. Portanto, o que está aqui realmente em causa no valor elevado deste indicador tem a ver com a governação, com a organização, com a validade das instituições e com a estabilidade política. E é o país que apresenta o valor mais elevado. A seguir temos o Egito e depois Marrocos. E quando um investidor, nomeadamente estrangeiro, procura investir num determinado país, vai à procura destes indicadores. Porque, em princípio, são indicadores que lhe podem conferir garantia de recuperação dos seus investimentos. E como vocês sabem, todos os que estão aqui presentes, há mais duas instituições que publicam dados relativos à capacidade de atração do investimento da parte dos países. Um deles é o Doing Business do Banco Mundial. Como sabem, esta publicação foi suspensa durante algum tempo, 1 ano, 2 anos, porque se encontraram erros, imaginem, do Banco Mundial, mas teve a humildade de reconhecer que alguns valores que tinham sido publicados estavam errados.
Mas eu creio que a partir deste ano vamos voltar a ter o Doing Business, que na sua versão, nas versões que têm vindo a ser publicadas, conjuga uma série de indicadores que permitem classificar os países relativamente à sua capacidade de atrair investimento privado. A outra aproximação é o Mo Ibrahim Index, que foi recentemente publicado e onde a posição de Angola melhorou relativamente. E temos, eu não conhecia isto da parte da Zona África, mas temos aqui esta classificação que leva justamente a que seja a África do Sul o primeiro país em África com o valor destes indicadores e que esteja a ser considerado nas 10 economias, nas 10 melhores economias do continente africano, porque temos ali também países do Maghreb. Ora, o que é que se passa então na nossa economia neste teor ou neste aspecto de capacidade de atrair investimento? Como todos sabem, entre 2014 e 2022, mais ou menos 2021, a economia angolana atravessou uma fase de crise económica. E atrás da crise económica sucedeu-se a crise social. E esta crise económica manifestou-se essencialmente através de taxas de crescimento do PIB negativas. Eu não tenho agora aqui digamos assim, os valores, acompanhada de uma corrosão da mentalidade e comportamento. Portanto, o que eu já dizia há bocado, recuperar dinâmicas de crescimento do passado elevadas não vai ser possível nos próximos anos, até porque, como sabem, o preço do barril do petróleo está a diminuir e o petróleo ainda é, ou as receitas do petróleo ainda são uma das principais componentes da disponibilidade financeira do país. Mas há outras matérias que vale a pena também referir enquanto problemas e obstáculos a que a economia nacional possa partir para uma dinâmica sustentável no seu crescimento económico. A questão institucional é uma questão importante. E isto que está aqui, estes indicadores, estes valores elevados, conforme eu já vos referi também, têm a componente institucional. E a componente institucional, capital institucional, tem vindo a ser tratado por alguns prémios Nobel de Economia como um aspecto determinante para que os países consigam alicerçar o seu desenvolvimento económico. A questão institucional, a organização institucional, o funcionamento das instituições, a estabilidade das instituições são aspectos fundamentais que os investidores procuram. Nós, na Universidade Católica, através do SEIC, de quando em vez recebemos empresários que vêm de fora e também empresários nacionais, que pretendem colher a nossa opinião sobre o que é que se está a passar no país e sobre as perspectivas do país.
E naturalmente que nos últimos contactos que nós tivemos, um dos aspectos que os investidores, potenciais investidores nacionais e estrangeiros colocavam era a questão da estabilidade das instituições. Um país não se pode apresentar como potencial captador de capital, de investimento, se as suas instituições não forem estáveis. Se a mudança de ministros, se a mudança da própria natureza das instituições for um elemento de permanente, muda-se as instituições e quem está à frente das instituições todos os meses ou ainda que sejam todos os anos. Por exemplo, um dos aspectos, eu já vou continuar nesta matéria, um dos aspectos de que somos perguntados é há quanto tempo é que os dirigentes do Banco Central e do Ministério das Finanças exercem as suas funções. Porque estes investidores estrangeiros entendem que o Ministério das Finanças e um Banco Central são instituições que têm que ter estabilidade. De modo a que as suas análises sobre a possibilidade de investir e sobre os setores aonde se irão investir sejam previsíveis. Ora, um país que não forneça esta previsibilidade é um país que não pode constar destas 10 economias africanas onde estas matérias da boa governação, da capacidade institucional e da educação tenham mais suporte do que no nosso país. A educação, quer dizer, falar da educação e já se tornou um lugar comum. Não vale a pena dizer mais que a educação é um elemento, é um setor, é uma atitude, é um comportamento fundamental para qualquer país. Não vale a pena dizer mais nada sobre isto. O que vale a pena, se calhar, é a gente perguntar-se porque é que as coisas não acontecem, apesar da existência de um Plano Nacional de Desenvolvimento até 2027, apesar da existência de uma chamada Estratégia Angola 2050, porque é que não acontece havendo, de facto, documentação, estudos oficiais que vão neste sentido da educação. Mas a educação, saibam, e volto a referir que é uma das razões para que estes países estejam classificados desta maneira, a educação é, na ótica de prémios Nobel de Economia, a educação, e eles já juntaram agora a investigação, o único fator de produção, vocês conhecem, presumo que estejam aqui muitos economistas ou alguns economistas, conhecem que na visão clássica da teoria económica há 3 fatores de produção fundamentais e clássicos: a terra, o trabalho e o capital. As análises que se vêm fazendo depois destas abordagens já incluem outros fatores de produção, como a educação e a investigação. E os estudos que têm sido feitos sobre estas matérias dão conta de que a educação e a investigação são os únicos fatores de crescimento com rendimentos à escala positivos. Quanto mais se investe em educação e em investigação, maiores são os retornos. E foi isto que fizeram muitos países, e isto está a fazer a África do Sul, está a fazer deixem-me ver aqui, a Tanzânia
Nós, quando fizemos um estudo no SEIC, na Universidade Católica, sobre a competitividade na África Austral, a propósito dos trabalhos e da adesão de Angola à SADC, nós ficamos surpreendidos com a capacidade de crescimento e de organização de duas economias, que eu acho que uma delas está aqui, a Zâmbia e a Tanzânia, que decidiram investir fortemente nos recursos humanos, na investigação, na educação, e que começam a ter resultados no crescimento económico de alguma maneira sustentáveis e de alguma maneira mais elevados do que o que tem vindo a ser registado aqui em Angola. Desde 2015, 2016, que por razões que são conhecidas de toda a gente, que Angola entrou de facto numa zona, num processo de recessão económica, por causa do petróleo, por causa de outras razões, e isto fez com que se entrasse numa situação ou numa zona de recessão social. Os investidores, quando vêm aqui, uma das coisas que nos perguntam é, entre outras, tem a ver com as instituições, tem a ver com a nossa perspectiva sobre o crescimento económico, e quando nós transmitimos esta perspectiva de que, do nosso ponto de vista, e com as razões que nós discutimos com eles, esta taxa elevada de crescimento não vai acontecer nos próximos 20 anos, 25 anos. Vamos ter de continuar a conviver com taxas de crescimento em torno dos 4%, 3,5%, 4%, 3,9%. E a confirmar isto, basta vocês verem o último World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, que tem projeções até 2027, creio eu. E vão verificar que a taxa de crescimento que o FMI admite para Angola, não tanto para outros países africanos, sobretudo para Angola, andará à volta dos 13,5%. E 13,5% é aquilo que os economistas dizem, 13,5% não chega para cobrir aquilo que nós dizemos, os custos de reprodução do homem. Não chega. O país tem de crescer muito mais. De que maneira é que isso pode ser feito? Naturalmente que compete-nos a todos, governos, academias, gabinetes de estudo, organizações internacionais, descobrir a maneira como isso pode ser feito. Mas crescimentos de 3,5%, 4%, 4,5% não chegam. Nós temos trabalhado nos nossos estudos sobre a pobreza com uma taxa média de crescimento demográfico de 3,1%. Eu não sei se isto ainda é válido, porque nós estava para ser feito um recenseamento geral da população e habitação referente a 2024, e isso, não sei, aparentemente há aí dados que o INE tem vindo a divulgar como dados preliminares, mas a partir do momento em que se gerou toda aquela polémica à volta do recenseamento geral da população e habitação, que a credibilidade dos dados do recenseamento vai ser posta em causa. Eu não sei com que dados é que economistas, demógrafos, políticos irão trabalhar prevalecendo estas dúvidas e estas incertezas relativamente à forma como o recenseamento foi feito ou não foi feito. Porque ainda há muita gente que se queixa de não ter sido inquirida. Ninguém foi
às suas habitações, às suas residências, perguntar quantos é que eram, como é que eram, quanto é que ganhavam, quantos filhos. E, portanto, isto fica, de facto, porque a população atentem nisto, é um elemento, é talvez o elemento mais crucial de um processo de desenvolvimento económico. Os economistas costumam dizer que a economia deve ser feita pelo homem ou pelas pessoas e para as pessoas. A razão última do funcionamento de uma economia é o bem-estar das pessoas. E, portanto, as pessoas estão no foco principal destes inquéritos, recenseamentos à habitação, recenseamentos à população, recenseamentos à indústria, à agricultura e por aí fora. Tem aqui um último aspecto neste slide. Nós estamos numa economia de mercado, ainda que isto seja um disfarce para chamar de economia capitalista, eu acho que ainda há colegas nossos, se calhar os jovens já não, já devem ter ultrapassado isso, mas ainda há boa gente que tem dificuldade, eu não lhe chamaria vergonha ou pejo, tem dificuldade em assumir que nós estamos numa economia capitalista. Muito embora alguns dos alicerces de uma economia capitalista nós ainda não os tenhamos. E um deles é esta questão do direito de propriedade. Numa economia capitalista, a propriedade é privada. Naturalmente que o Estado, nas áreas definidas e nas áreas cruciais, é também, ou pode também ser, um proprietário. Agora, se estamos numa economia de mercado e numa economia capitalista, a propriedade tem que ser privada. E nós aqui não temos propriedade privada, mas apenas o direito de superfície. E o direito de superfície é qualquer coisa que se calhar só os juristas é que entendem perfeitamente isso. Se calhar os economistas não conseguem tirar daí um substrato concreto, material, mas isso é o que a gente tem. E quando os investidores vêm falar connosco, dizem, mas o que é isso do direito de superfície? Eu posso ter o meu terreno, posso ter as instalações industriais, como é que isso fica? E naturalmente que nós temos que temos que depois apelar aos nossos colegas juristas da Universidade Católica para se inserirem na discussão e tentarem explicar o que é que se passa. O que tem acontecido é quando a gente chega ao fim dessa explicação, os empresários dizem, pois é, mas isso não é propriamente uma atração para nós virmos investir, quando sabemos que vamos colocar aqui o dinheiro e depois não temos o direito à propriedade e ao terreno e à fábrica e à casa e seja lá o que for. E vamos cair aqui também no sistema de educação. Eu não sei se há algum colega que esteja a controlar o tempo. Não, aparentemente não há. Perdão? Alguém pode trazer uma garrafa d'água? Obrigado. E, portanto, temos aqui o sistema de educação não está estruturado. E eu sou professor catedrático da Universidade Católica de Angola e sei muito bem que problemas é que nós temos na universidade com os estudantes.
E são problemas que os estudantes apresentam que já vêm da falta de uma estruturação do sistema de educação desde a pré-escolar. É daí de onde vêm os problemas. E quando os investidores nos questionam, mas vocês aqui na universidade, e aparentemente a Universidade Católica e eu creio que a Agostinho Neto são as duas universidades que mais são procuradas pelos empresários, pelos investidores, perguntam a formação que estas pessoas têm é uma formação suficiente para que nós os possamos contratar como recursos humanos do capital que nós vamos investir. E, naturalmente, que as respostas, por vezes, são um bocado envergonhadas. Perdão? Muito obrigado. Tem que se dar água de beber a quem tem sede. E, naturalmente, nós ficamos um bocado atrapalhados quando ouvimos recados no sentido da baixa qualificação do recurso humano nacional. A despeito de todas as políticas que existem, porque nós aqui temos um problema entre a formulação da política, da educação, dos investimentos, política industrial e a sua implementação. Ao longo do processo, há muitos desvios que fazem com que, no final do processo, a eficiência que era esperada dos investimentos que aí são colocados seja baixa. E, naturalmente, que quando isto acontece, na ótica do investidor privado, do empresário, não convém aplicarem-se recursos de capital nessas matérias. Eu recordo-vos, não sei se têm esse conhecimento, porque quando a gente diz recordo-vos, parte do princípio que as pessoas têm conhecimento desse facto, que no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, ele sentiu a necessidade, sentiu o problema da educação, toda ela, o círculo da educação, mas em especial da educação superior, a educação dos institutos politécnicos, das universidades, e criou no seu gabinete um grupo de trabalho que estudou estes aspectos dos recursos humanos. E este seu grupo de trabalho andou pelo país inteiro. E o objetivo aqui era o seguinte: que profissões é que Angola deve estimular, profissões, neste caso estratégicas, que Angola deve estimular para o futuro. E a sua equipa, ou a equipa da sua Casa Civil, andou pelo país. Andou a falar com as universidades, todas as universidades que na altura existiam em Angola foram envolvidas neste exercício, que devia culminar com a identificação de uma estrutura de oferta de formação superior. O que é que nós aqui estávamos a oferecer em termos de formação superior? Eram advogados, eram juristas, eram economistas, eram engenheiros. O que é que as universidades e os institutos politécnicos estavam a oferecer? E do outro lado, pretendia-se saber as necessidades para que a economia angolana se desenvolvesse de uma forma moderna, de uma forma competitiva.
No fundo, foi um exercício de encontro entre oferta e procura de formação superior. E média. Estou agora a lembrar. E então isto culminou com a elaboração de um documento que se chamou Estratégia Nacional de Valorização dos Recursos Humanos. As universidades, por seu lado, comprometiam-se a reestruturar os seus cursos no sentido daquelas profissões que a procura tinha identificado, e do lado da procura, naturalmente que tinha que se ver de que maneira é que as necessidades iam sendo satisfeitas no sentido do crescimento e do desenvolvimento da economia. E esta estratégia coincidiu na altura com a existência de uma estratégia que se tinha chamado Estratégia 2025. Uma estratégia de desenvolvimento económico que deveria ter terminado, ou deveria estar a terminar em 2025. Era uma estratégia de 25 anos, desde 2000 até 2025. E eu não conheço, não quero dizer que não exista, não conheço nenhum documento que dê conta da avaliação das duas estratégias, como é que elas correram, se realmente houve ou não reestruturação dos cursos das universidades no sentido de colmatarem aquilo que era desejo dos empresários e desejo, eventualmente, da sociedade, não sei. O que eu sei é que nós continuamos a ter problemas no setor da educação. Evidentemente que o setor da educação, juntamente com o setor da saúde, são os setores mais difíceis de qualquer governação. E isto em qualquer parte do mundo. E seguramente vocês estão a acompanhar o que se está a passar nos Estados Unidos, muito embora isto tenha uma componente política forte, em que o presidente Donald Trump entendeu retirar subsídios que a administração concedia a universidades de enormíssima referência no mundo, e que era na base desses subsídios que faziam a investigação, que melhoravam a qualidade da formação e, portanto, universidades por onde passaram prémios Nobel de Economia, prémios Nobel de Física, prémios Nobel de Medicina e por aí fora. Portanto, educação e saúde eu compreendo que sejam setores difíceis. Quem normalmente aceita o cargo do Ministro da Saúde ou do Ministro da Educação tem que ter, de facto, muita capacidade de encaixe. Por um lado, porque os problemas atuais, presentes, são muitos e difíceis. E por outro lado, e que é talvez o mais importante, os resultados são a médio e longo prazo. O Banco Mundial tem estudos sobre a rentabilidade do setor da educação, nomeadamente nos países em desenvolvimento, e a ideia desses estudos é que, de facto, o setor da educação é dos mais rentáveis, onde se podem fazer investimentos. Muito mais que a agricultura, muito mais que o petróleo. A questão está em que esta rentabilidade é uma rentabilidade de longo prazo. Nós temos que estar à espera de que os investimentos feitos aí, as reestruturações feitas no ensino, nas escolas, deem os seus frutos. A outra matéria que está ali tem a ver diretamente, ou próximo da educação, tem a ver com a investigação.
Eu suponho que já vos referi aqui que prémios Nobel de Economia, o mais recente até tratou do problema das instituições, as instituições como necessidades para um crescimento económico sustentável. Temos aqui esta matéria, a produção de conhecimentos. As sociedades não podem evoluir, é que não podem mesmo evoluir sem a produção de conhecimentos. Há realmente uma fase em que nós, professores e investigadores, aproveitamos o conhecimento criado noutras latitudes e tentamos aplicar da melhor maneira com resultados mais eficazes no nosso país, no nosso caso, mas a produção do conhecimento é fundamental. E nós aqui temos áreas variadíssimas com enormes potencialidades de promoção do conhecimento. Ainda em vida do Dom Damião Franklin, o primeiro reitor da Universidade Católica de Angola, quando ele criou o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, chamou-me e disse-me assim: Alves da Rocha, nós não podemos estar aqui na Universidade Católica apenas a repetir os conhecimentos que a gente lê nos livros, nos manuais. Temos de ser capazes de criar conhecimento. E foi ele que organizou o Centro de Estudos e Investigação Científica, que hoje tem imensas dificuldades, mas o tema não é esse. Mas teve a visão de ter sido a primeira pessoa ao nível do ensino universitário a compreender que era necessário juntar a investigação às aulas. E nós ainda hoje fazemos isso na Católica. O Centro de Estudos produz uma série de trabalhos, o relatório económico, o relatório social, estudos sobre a agricultura, que nós aproveitamos esses trabalhos e vamos dar aulas com eles, com os estudantes, para além de envolver os estudantes, aqueles que nós entendemos que tenham qualificações para isso, que tenham disponibilidade para isso, envolvê-los na investigação. Portanto, a produção de conhecimentos, volto a referir, que na teoria do desenvolvimento económico, ou nas teorias mais recentes, o conhecimento é um fator de produção de rendimentos à escala crescente. Repito, quanto mais se investe, maiores serão os resultados. Coisa que não acontece, por exemplo, no fato do trabalho. Trabalho, tout court, digamos assim. Nós temos também um problema com a administração pública. São problemas identificados e que os empresários, que os investidores se preocupam muito com esta questão da administração pública. E eu vou-vos contar mais um facto. Eu trabalhei durante, creio eu, 22 ou 23 anos no Ministério do Planeamento. Trabalhei com 3 ministros, a última das quais a doutora Ana Dias Lourenço. E ainda sou do tempo do Ministério da Administração Pública, não me estou a lembrar agora do nome, ele já saiu. Se alguém se lembrar, dê-me só uma ajuda. Perdão? O ano? Não, já foi há muitos anos. Ele foi o primeiro quem promoveu uma reforma da administração, Peter Neto, com quem nós trabalhamos no planeamento. E eu devo-vos dizer que durante os 22 anos que estive no planeamento, o planeamento era como uma estrutura que acompanhava estas matérias,
que eu ouvi falar em várias reformas do Estado. Nós agora estamos com uma nova reforma do Estado. Está em cima da mesa, com o apoio do Banco Mundial, creio eu. Mas já houve várias reformas do Estado, do Estado. E continuamos a ter problemas com o funcionamento do Estado. Continuamos a ter problemas. E um dos mais flagrantes nesta matéria é a burocracia. Toda a gente se queixa da burocracia. O relatório do Banco Mundial Doing Business identifica também como um elemento de obstaculizante da organização e do crescimento dos países a burocracia, ou o excesso de burocracia. Quando nós pretendemos tratar de qualquer coisa, é um problema terrível. É um problema. No outro dia vi nas redes sociais o desespero de um senhor, de um compatriota nosso, que tinha esperado 1 ano, creio eu, que lhe entregassem o passaporte. Quando lhe entregaram o passaporte, o senhor esqueceu-se do passaporte no táxi. E o senhor estava desesperadíssimo porque tinha que repetir novamente todo o processo para obter o seu passaporte. Quando o passaporte devia ser qualquer coisa que a gente obtivesse de um dia para o outro. De um dia para o outro. Portanto, estas matérias. Temos aqui outra matéria: generalizada fraqueza da capacidade científica e tecnológica. Os centros de pesquisa e de estudos que nós temos em todas as universidades, eu creio que já muitas universidades têm esses centros de estudo, estão centrados aonde? Nas matérias sociais, que são importantes, claro. Nas matérias de direito. Que universidades é que a gente tem com centros de investigação na área tecnológica, na área da medicina? Porque é disto que o país precisa. Os países são cada vez mais tecnológicos. Se nós não formos capazes de desenvolver uma capacidade tecnológica própria, isto é um problema que nós vamos ter. Já me estão a mandar embora, não é? Mas eu creio que sim. Eu creio que... Sim, de qualquer maneira vocês vão ficar com os slides e isto vai ser, ainda vamos ter uma conversa. Deixem-me só realçar, para terminar, este aspecto da excessiva concentração do crescimento económico. Era uma matéria que nós também deveríamos obter informação através do recenseamento da população. Mas que não vamos ter. Eu creio que o INE já elaborou, há algum tempo atrás, um recenseamento industrial e creio que também já o fez do recenseamento agrícola. E o que se constata é que há uma excessiva concentração dos polos de crescimento económico nas cidades do litoral e em particular em Luanda. A Universidade Católica fez um estudo há 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás sobre a localização do crescimento da economia. E este estudo foi feito em todas as províncias, na altura, as províncias da altura. E que fomos capazes de quantificar uma questão importante relacionada com a capacidade das províncias criarem riqueza. Foi o produto interno bruto.
Foi uma altura em que as estatísticas do INE permitiram isso, o que hoje já não acontece. Porque o INE tem vindo a alterar a sua metodologia, tem vindo a alterar a maneira como publica os dados das contas nacionais. Eu não sei se hoje teríamos essa possibilidade, mas na altura fizemos-lo e isso permitiu dizer que o crescimento económico de Angola estava, na verdade, concentrado em Luanda. E que as outras províncias onde o crescimento da economia também acontecia eram as províncias de Benguela, do Ambo e do Lubango e da Vila. O que significou na altura, e eu creio que essa observação se mantém, o que significou na altura que províncias como Malães, como as Lundas, como o Zaire, como Ige, como Cabinda, estavam de alguma maneira fora deste processo ou deste círculo de criação de crescimento. Portanto, meus caros amigos, eu estou aberto a perguntas, mas estes são os aspectos que, do meu ponto de vista, têm que ser por todos nós analisados de modo a captar investimento. O crescimento económico faz-se com mão de obra, faz-se com trabalho, cada vez se faz mais com mão de obra qualificada, com trabalho qualificado. Os países não podem continuar a alicerçar o seu crescimento na base de salários baixos, mas para que existam salários mais elevados, tem que haver competência, tem que haver educação, tem que haver formação, porque é assim, por exemplo, que a África do Sul tem vindo a estruturar, e a Tanzânia, eu referi ao pé da Tanzânia, eu fiquei muito impressionado quando estudei Tanzânia e Zâmbia, quando estudei estes países no âmbito do trabalho sobre a competitividade das economias na África Austral. Portanto, é sobre isto que nós temos de continuar a refletir, a eventualmente pedir o envolvimento e o apoio dos investidores privados, estrangeiros, que não sejam apenas veículos de aplicarem aqui os seus capitais no ano seguinte, retornarem os lucros e os dividendos desse capital, que ajudem o país a estruturar uma força de trabalho competitiva e de qualidade. E é por isso que vocês devem continuar com estas vossas iniciativas, enquanto jovens e enquanto preocupados com estas matérias. Eu agradeço a vossa atenção. Depois já haverá um outro momento de briefing que se impor. Alguém de protocolo, por favor, pode levar o microfone às mãos levantadas. São, como disse, 5 perguntas, por favor, para depois seguirmos para a nossa mesa redonda. Não, 5 perguntas no geral. Cada pessoa faz uma única pergunta. Acho que aqui o protocolo está a ver o microfone. Ajudem-me aqui, por favor, com o microfone. Daqui a bocado o Daniel Sapateiro vai trazer os seus convidados para uma avaliação também relativamente a um dos temas propostos. Terá de utilizar este mesmo, é isso? Está aí um outro, ok. Muito bem. Olha, aproveita, já está aqui o nosso mais velho na primeira fila, exatamente. Está aqui, já está aqui, sim. Por favor. Então, cada uma única pergunta, por favor, para podermos racionalizar o tempo e de seguida irmos ao próximo painel. Obrigado. Chamo-me Leonel Bernardo. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta direta a fazer ao professor. Para já felicitá-lo pela forma como abordou o seu tema.
Mas ficou aqui aberto uma, uma questão que no passado nós tínhamos e sentíamos que havia resultados muito positivos, que é a cooperação institucional entre o Centro de Estudo de Investigação e as entidades públicas. Quando falou de alguns indicadores e falou da reforma do Estado, certamente na altura trabalhava com, era o Prima e tinha, da altura lembro a memória, a doutora Omnina, que era interlocutora nessa tarefa. Mas também teve um outro indicador que tem a ver com a produção e a produtividade, que recebia do mesmo Ministério dados relacionados com o mercado de trabalho e que produzia, que conseguia produzir outros indicadores que certamente faz falta para analisar a competitividade do país, no momento. Esses dados existem. Gostaria de saber se há algum motivo que fez com que hoje não se faça essa continuidade do estudo, uma vez que havia séries muito bem definidas e que serviam de referência não só para os estudos internacionais, mas também para os indicadores que nós tínhamos de desempenho da nossa economia da nossa economia fundamentalmente. Portanto, é esta a questão fundamental que eu queria apresentar. Obrigado. Saudações cordiais, doutor. Estive atento na sua abordagem e gostaria de parabenizá-lo. E levantou-me alguma questão quando falava a respeito da educação e sobre a estrutura, a falta de estrutura. Eu gostava de saber de concreto por parte do doutor, quando falava da falta de estrutura, concretamente estava-se a referir à reformulação dos currículos existentes, olhando para aquilo que é o sistema, a lei de base do próprio sistema educativo. E o doutor fez aqui uma menção a respeito do pré-escolar e olhando para aquilo que é o perfil de saída dos meninos do pré-escolar, que está mais preocupado com a componente da escrita e da leitura. E falava aqui de alguma questão mais técnica. Eu gostava de saber essa falta de estrutura, se é realmente reformulação dos currículos existentes e olhando para aquilo que é o próprio perfil que é criado de acordo com a realidade angolana, que é mais focado pela escrita e a leitura dos meninos do pré-escolar. Obrigada. Ebenezer Lucamba é o meu nome. Doutor, a minha pergunta é o seguinte: falou da administração pública e de facto é um facto real que nós sabemos que a economia está centrada em Luanda. Eu acho, como jovem, que um dos requisitos talvez que deveríamos fazer em Angola é descentralizar os ministérios. Por exemplo, em vez de estar tudo centrado em Luanda, vamos dizer que nós sabemos que a economia do petróleo está em Cabinda. Mandar o Ministério de Petróleos para Cabinda. Por exemplo, sabemos que o AMO é bom em agricultura, mandamos o Ministério da Agricultura no AMO. Eu queria saber, com os estudos que o doutor tem feito, existe essa possibilidade dos governantes em Angola descentralizar esses ministérios para ver se conseguimos também acelerar a nossa economia, porque nós conseguimos ver que a nível das outras províncias muitas outras coisas estão avançadas, mas porque tudo está centrado em Luanda, talvez é por isso que nós temos uma taxa de crescimento tão baixa, de 4 a 3%, ou de 4 a 5%, por quanto os outros países já estão a falar em 64 a 40% de crescimento. Obrigada. Boa tarde, Dr. Alves. O Garcia, se como chamam. Antes de mais, quero agradecer pela apresentação. Minha pergunta tem muito a ver com parte da apresentação do doutor, onde falou sobre formação, educação e tratou esses dois pontos que eu acabei de mencionar como chaves para a resolução de variedíssimos problemas de um país em particular, problemas econômicos. Então a minha pergunta é:
de que forma as instituições de ensino superior em Angola podem ser transformadas em motores de crescimento econômico e inclusão social, assegurando uma formação alinhada com as exigências do mercado e capacitando a juventude para identificar e explorar oportunidades de investimento em setores estratégicos como agronegócio, tecnologia e economia digital. Eu não anotei as perguntas todas, mas começando aqui pelo colega. Nós utilizamos durante muito tempo e deve saber que a doutora Ondina participou durante 1 ano, 2 anos, por aí, na elaboração do relatório económico de Angola, na Universidade Católica. E, na altura, na ausência de dados sobre emprego e desemprego, nós tínhamos que trabalhar com esses dados de oferta e procura de trabalho, que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social elaborava. Mas, neste momento, esses dados que vocês continuam a produzir e que nós continuamos a ler, mas servem sobretudo como auxiliares da análise das estatísticas do emprego e desemprego do INE. Que é para a gente complementar a análise e ver se de facto a criação de emprego ou a geração de desemprego tem algum relacionamento com estas estatísticas que dão conta da oferta e procura de trabalho. Portanto, a resposta é: continuamos a utilizar enquanto suportes, mas já não centralizamos o nosso estudo sobre o mercado de trabalho, senão nas estatísticas mesmo do INE, e que tem uma série de itens. A segunda pergunta foi feita. Importa-se de repetir, é que eu não anotei. Sim, doutor destacou aqui algumas questões ligadas com o sistema de ensino, falando sobre a educação. Sim, a estrutura, a falta de uma estrutura. Certo, a falta de uma estrutura, e fez menção da questão do pré-escolar, muitas vezes onde é apontada as principais dificuldades. E eu fazia menção da lei de base do próprio sistema de ensino angolano e que olha para este sistema como o principal perfil de saída, que é o desenvolvimento da competência da escrita e da leitura. E o doutor aponta esse problema, e eu gostava de saber se realmente essa falta de estrutura é a reformulação dos currículos existentes e até que ponto é que podemos ultrapassar essa dificuldade para deixarmos de apontar a dificuldade no pré-escolar como um dos elementos que é apontado com maior dificuldade para os outros sistemas subsequentes. Obrigado. Também é isso, mas é também, ou tem também a ver com as instalações, as estruturas onde a formação, onde o ensino é ministrado. E eu, enfim, se calhar o colega sabe que há imensas dificuldades para que as escolas funcionem. Não há escolas, do ponto de vista da construção de escolas, onde os estudantes e os alunos possam ter capacidade de absorver as aulas que são dadas. Portanto, a falta de estruturação da educação em Angola tem que ver com a ligação dos vários níveis de ensino,
da base até ao topo, e tem a ver também com a qualidade das instalações onde a formação é feita. É tudo isto que eu designo de acompanhamento ou falta de estruturação do sistema de educação, do sistema em Angola. Há falhas diversas para que os professores possam dar as suas aulas. Há problemas relacionados com a capacidade de absorção da parte dos estudantes, nomeadamente quando se trata de crianças, e portanto é um bocado tudo isto que está aqui em causa. A terceira questão, vocês nem me deram um bloco para eu anotar as perguntas, pá. Já foram respondidas duas ou apenas uma? Não, duas já. Duas já. Sim, ouvi a pergunta do senhor. Podia só reformular, por favor? Produção. Não, está ali. É a senhora, ok, muito bem. Produção, por favor, arranjem não sei se é vale, né? Aqui um cadernozinho para o Dr. Alves. A produção falhou, pedimos desculpas, doutor. Pronto. Pedimos desculpas. O meu português também não é lá tão. Não façamos como os estudantes que estão nas escolas, pá, que não têm e-mails, de escreverem nas mãos. Doutor Alves, o meu português Faz favor, não é tão sim. bom, mas eu vou repetir. Faça favor e Minha- peço desculpa. Não há problema. Estamos aqui para isto. A minha pergunta é o seguinte: o doutor falou da administração pública, que é um problema em Angola, e de facto eu concordo, porque de facto a economia está centrada simplesmente em Luanda, do meu ponto de vista. E eu estava a dizer, no meu ponto de vista, para nós ajudar a melhorar esta situação, eu acredito que nós deveríamos descentralizar os ministérios. Por exemplo, nós sabemos que Cabinda, a sua força está no petróleo. O Ministério do Petróleo deveria estar em Cabinda, por exemplo. A agricultura, sabemos que a sua força está no Ango, por exemplo. Mas o Ministério da Agricultura deveria estar no Ango. Então, a minha pergunta é na seguinte forma: doutor, se existe essa possibilidade, tendo em conta a experiência, será que existe essa possibilidade de nossos governantes transformar isto em uma descentralização para nós ver se conseguimos melhorar o nosso crescimento, que está de 3% a 5%, para chegarmos às outras realidades dos nossos países vizinhos, como a África do Sul, que está com 64%. 64 quê? As percentagens de crescimento. Não. Onde é que eu obtive essa informação? 64% de crescimento do PIB? Não, do PIB não, para dizer do modo geral. Não foi esta. Não. A África do Sul até dos países que menos cresce na África Austral. Ok. Menos cresce, só que o crescimento acaba por ser de maior qualidade devido ao facto da África do Sul ter instituições, ter boa educação, boas universidades, e então o crescimento, apesar de ser relativamente baixo em comparação com outros países, é um crescimento económico que se transforma em desenvolvimento e que se dissemina pelo país. Sim. Eu vejo que talvez nós temos poucos investidores porque tudo está centrado em Luanda. Sim, isso é verdade. Seríamos descentralizar. Sim. Seria uma melhoria porque estando tudo aqui centrado, aqui depois temos problemas todos gerais de saúde, saneamentos básicos, e no final do dia, mas se descentralizarmos, todo mundo vai sair da capital e vamos ter uma realidade mais real do que Angola é capaz. Então queria saber se existe essa possibilidade, se os governantes pensam nisso, de descentralizar, por exemplo, os ministérios. Essa é a minha... Não, a possibilidade há sempre, agora resta saber se há viabilidade. Porque se a gente fosse atribuir ao Ambo, que é uma província agrícola, o Ministério da Agricultura. Malens também é uma província agrícola. Malens tem o algodão, então o que é que ficava para Malens? Uma Secretaria de Estado? Não, é difícil. Eu compreendo a sua preocupação, mas há outras maneiras, ao nível da política económica e das estratégias, apesar de se terem as cabeças da direção
desses setores em Luanda, há a possibilidade de disseminar o crescimento do petróleo. Enfim, o petróleo é um caso particular e os diamantes também. Mas o crescimento da agricultura, o crescimento da indústria, o crescimento do comércio, disseminar isso através de políticas de diversificação da economia e disseminar esses crescimentos por outras províncias. É uma questão que passa pela existência de infraestruturas de circulação. Você, apesar de ter a agricultura, não sei se concentrada no Ambo, mas admitemos relativamente concentrada no Ambo, é aí que se produz, bem, a mandioca produz em Malange, no Ambo produz o milho, mas é possível, através de políticas de descentralização de alguns serviços, atenuar o peso que os ministérios têm em Luanda. Mas agora, não vamos até ao ponto de, porque se calhar algumas províncias ficavam no deserto. Tem razão quando afirma que, e esse estudo que nós fizemos no SEIC sobre a localização do desenvolvimento, apontava justamente nesse sentido, é que Cabinda e o Zaire, apesar de serem as províncias onde o petróleo acontece, quando nós regionalizamos o crescimento económico, essas províncias apareciam com taxas de variação e volumes de PIB muito baixos, porque a contabilidade do setor do petróleo está concentrada em Luanda. Portanto, dá a sensação de que é Luanda que produz o petróleo e não Cabinda ou o Zaire. Mas agora, há outras maneiras, de facto, de levar o crescimento económico às províncias, e uma delas tinha a ver com a criação das autarquias. É uma matéria que está em cima da mesa há muitos anos. Os defensores das autarquias apresentam argumentos muito válidos para que a descentralização existe nos níveis mais essenciais, nível financeiro e nível administrativo, e essa é uma das vias. Tínhamos, digamos assim, capacidade de insistir que essa é uma das vias de tornar menos desequilibrado o crescimento económico interno e poder também disseminar o desenvolvimento por outras províncias. E estou de acordo. Vamos a seguir, acho que aqui agora à nossa direita. Sim, senhor. Doutor Alves, permita-me aqui a consideração, considerando o ponto, a questão de que o nosso processo educativo, a começar do pré-escolar até os cursos de graduação, permita, como é que dizer, está no estado em que está, e gostaria que o doutor considerasse exatamente o cenário atual, e a minha pergunta é, de que forma as instituições do ensino superior em Angola podem ser transformadas em motor de crescimento econômico e de inclusão social, assegurando uma formação alinhada com as exigências do mercado e capacitando a juventude para identificar a explorar oportunidades de investimento em setores estratégicos como o agronegócio, a tecnologia e a economia digital. Ok, muito obrigado pela repetição da pergunta, e eu vou ser rápido na resposta dizendo-lhe o seguinte: as universidades, nomeadamente as privadas, não têm autonomia total para reestruturar os seus cursos. Nós, na Católica, decidíssemos, enfim, através de discussões internas, apontássemos no sentido de criar na Universidade Católica cursos relacionados com o agronegócio, com a agricultura, com a indústria, nós tínhamos de ter a aprovação do Ministério do Ensino Superior. E esta aprovação do Ministério do Ensino Superior demora muito tempo. Nós tentamos criar
na Faculdade de Economia e Gestão da Católica, um curso de métodos quantitativos. Porque hoje em dia não se faz muita coisa em termos de estudos, em termos de análise, sem o recurso à econometria. E nós tentamos criar ali um curso de métodos quantitativos. Desistimos. E até porque este curso de métodos quantitativos tinha resultado de uma discussão, de uma conversa com alguns empresários que nos diziam que vocês estão aqui a formar economistas ou gestores que não têm a noção de como é que se faz um estudo de correlação. E nós nas empresas muitas vezes necessitamos de correlacionar fatores de produção com recursos de produção e eles não sabem fazer isso. E nós tentámos criar um curso de métodos quantitativos. Até hoje não veio autorização nenhuma. Quando se fala eu não sei qual foi o termo utilizado na altura, numa tentativa de uniformizar os cursos. O que eu dou na Católica é o mesmo que dou na Agostinho Neto, ou o mesmo que dou não sei aonde. Nós contestámos muito essa perspectiva da anterior Ministra do Ensino Superior, que hoje é Ministra de Estado da Área Social. Porque isso tirava ou reduzia às universidades o espaço de exercer a sua competitividade. Porque é que as finanças públicas que eu dou na Católica têm de ser iguais às finanças públicas que são dadas na Agostinho Neto? Não tem sentido. Lá fora, eu das vezes que vou lá fora, não é assim que isso acontece. E é por isso que existem universidades no Reino Unido, que é o que eu mais conheço, em que o pensamento dominante é keynesiano e outras em que o pensamento dominante é liberal. E elas convivem e formam pessoas de elevada capacidade. Portanto, está a ver, ajustar o perfil. E isso, o perfil dos cursos que a economia necessita, ainda estão nesse estudo que foi feito no tempo do presidente José Eduardo Santos. Estão lá. E eu até me admirei quando acedi aos resultados que a minha profissão não estava lá. O macroeconomista era uma profissão em extinção. A primeira profissão que vinha à cabeça era medicina, médicos e enfermeiros. A seguir vinham os engenheiros. Depois vinham os informáticos. Os economistas não estavam lá na identificação da parte da sociedade, da parte dos empresários, como um curso. O gestor já estava. Curso de gestão já estava. Agora, macroeconomista provavelmente só sabe fazer confusão com os números, pá, e altera, pá, as previsões e não sei o quê. Portanto, respondi à sua questão. Como? Ok, obrigado então. Gostava de pedir uma salva de palmas ao Dr. Alves da Rocha, por favor. Foi realmente uma belíssima apresentação e aqui, para começo daquilo que é a nossa primeira edição da conferência Motivos para Investir, muito bem conseguida.